Som. Som. Muito bem, uma boa noite a todos vocês. Quem aqui está feliz pelo que a música disse, por sermos livres em Cristo, diga amém. Amém. Agora tem alguém que está livre, mas por pouco tempo. Eu esqueci o carro, irmão. Um Nissan prata, se for de alguém que tem um Nissan bonitão prata, ele está trancando a entrada de alguém, pode ser que não fique livre por muito tempo se o Detran vir ali pegar o seu carro. Nissan prata, vai lá tirar o carro da garagem de alguém lá. Muito bem, irmãos, hoje é um dia muito especial, é um dia de muita alegria, de muita tristeza, né? Eu tenho um probleminha com alergia e eu descobri que eu tenho a tal da síndrome do olho seco. Se, aliás, alguém souber um segredo e depois para resolver, me fala em particular. E ela resolveu me pegar por coincidência hoje, e os meus olhos estão aqui, parece que eu chorei, né? Mas tem um choro aqui pelo final do nosso programa, né? Mas se há um choro, ele é de alegria, pela experiência que eu pude ter com vocês aqui em tantas noites. Nós começamos nosso projeto aqui no mês de março, e já se passaram vários domingos, né? Onde nós então tivemos a alegria de conhecer amigos, tivemos a alegria de ver aqui irmãos da igreja vindo para os cultos de domingo, convidando amigos, trazendo amigos. E eu quero finalizar agradecendo a todos vocês, né? Eu vi que alguns aqui ganharam brindes. Alguns domingos eu ganhei todos os domingos. Sempre que eu cheguei aqui e encontrei vocês, para mim foi uma alegria, um presente muito grande ter todos vocês aqui para fazer o que eu mais amo, que é poder anunciar a palavra de Deus. Eu sempre falo, se eu tivesse um auditório como esse aqui, eu pegaria 365 dias por ano. Por quê? Porque é muito gostoso falar de Deus para qualquer pessoa, mas principalmente para pessoas sinceras que desejam conhecer a verdade e ser libertos pela verdade. Eu agradeço o pastor Samuel, se ele estiver me assistindo aí, amigo, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradeço aqui a liderança da igreja de Aracaju. Ontem o pastor Boger chegou lá, meu ancião na classe bíblica, e falou: nossa, rapaz, mas uma igreja grande assim, com uma classe bíblica tão forte como essa. Eu falei: isso aqui é o DNA da igreja central de Aracaju. É uma igreja grande, mas com foco muito grande na missão, na pregação do evangelho. Então eu agradeço a liderança, agradeço você que é nosso amigo, que andou essa milha a mais, estando com a gente aqui várias noites, né? Eu não estou com um cômputo aqui, mas teve gente que veio praticamente todos os domingos, né? Outros não vieram todos, não vieram vários, outros não vieram vários, vieram alguns, outros não vieram alguns, mas talvez vieram um domingo, e eu agradeço muito você. Só quero fazer um apelo para os papais chamarem as criancinhas para perto, porque senão a gente vai ter uma dificuldade com elas aqui na frente, tá? Você que é papai de alguma criancinha que está aqui, chama ela, vem aqui com a mamãe, vem com o papai, para a gente ter uma tranquilidade aqui na pregação, tá bom? Mas finalizando os agradecimentos, quero agradecer as equipes técnicas, né? A equipe de mídia lá em cima, muito obrigado aí, um trabalho excelente que vocês desenvolvem, Deus abençoe. Vocês contribuem de maneira muito determinante para a pregação do Evangelho. Agradeço o pessoal do louvor, a banda que está ali, a equipe de música, mensagens maravilhosas todas as noites. Agradeço aí as nossas irmãs que ajudam lá a servir o lanche, preparar o lanche, a recepção. Eu vou acabar me esquecendo de alguém, mas eu agradeço a todos, né, que realmente contribuíram para que nós pudéssemos ter essa experiência tão maravilhosa aqui, de ter aqui uma igreja cumprindo seu propósito, uma igreja focada na missão e na pregação do Evangelho. E agora, então, nós vamos começar o nosso último tema. E antes de começarmos, vamos orar, como a gente fez aqui todas as noites, pedindo a Deus sabedoria para que Ele nos dê o entendimento da sua palavra. Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós queremos louvar o Teu nome, pelo privilégio que temos de ainda termos liberdade de expressão, liberdade para estudarmos a Bíblia, para adorarmos ao Senhor. Nós somos muito gratos a Ti por isso, Senhor Deus. Estamos felizes, estamos chegando ao final de um ciclo, aonde a Tua palavra foi aberta,
e uma mensagem maravilhosa foi pregada, alcançando o coração de muitas pessoas. Nós te louvamos por isso, e nesse último tema, gostaríamos de pedir que o Senhor esteja aqui entre nós, que através do Espírito Santo, o Senhor possa mais uma vez perdoar os nossos pecados, iluminar a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua palavra, entender e aceitá-la em nossa vida. Te pedimos isso e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós começamos com uma série doutrinária, com o título Nada Além da Verdade. Fomos para uma série profética, Entendendo a Profecia, e vamos terminar voltando para a primeira série com o tema de hoje, já que nós tivemos aqui decisões hoje, né? O título da mensagem de hoje é A Verdade sobre a Minha Decisão. Nada além da verdade, e conhecereis a verdade e o que mais? Olha, tem uma vozinha linda de criança falando aqui, completando o texto, né? Então, o que eu quero alcançar com a mensagem dessa noite? O Evangelho de Deus, ele é extraordinário, né? Eu muitas vezes sou abordado por pessoas que falam: nossa, pastor, como o senhor, né, como o senhor fala bem e tal. E eu sempre comento assim: realmente a Bíblia ela é extraordinária. A Bíblia ela fala por si só. A mensagem bíblica, quando uma pessoa pega a Bíblia com sinceridade, com oração, e vai até a Bíblia e lê a Bíblia, essa pessoa ela fica impressionada com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. E nessa minha experiência de 22 anos no ministério pastoral, 13 deles só no evangelismo, eu confirmei isso e eu vi a vida de milhares de pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Agora, eu devo estar falando com pessoas aqui, com você que é adventista, né, que já estudou a Bíblia com algumas pessoas. E a gente vai, estuda e apresenta e mostra e vai ali a cada noite um tema diferente, mas de repente quando chega lá no final, assim, onde a pessoa ela tem que, porque tem o momento do conhecimento, mas tem o momento que você já conheceu, você tem que tomar uma decisão. Então o que o tema de hoje quer abordar? O que está por trás de alguns dizerem sim e outros dizerem não para o convite que Deus nos faz? Que convite que Ele nos faz? Eu quero convidar você para lermos o texto mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Eu repito, eu falei uma vez, dizem os estudiosos que se toda a Bíblia se perdesse, mas João 3,16 ficasse, o Evangelho, a mensagem da salvação estaria intacta, nada faltaria. E aqui o texto diz assim: porque Deus, Ele fez o que, irmãos? Amou o mundo como? De tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, olha aí, eita que bênção, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei quantos se lembram, mas no início da nossa série, e não só no início, muitas noites eu sempre repeti isso. Qual era o meu propósito maior aqui nessas noites? Era mostrar para você que a Bíblia ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Era mostrar para você que você tem capacidade de estudar a Bíblia de forma pessoal, individual. Você não precisa de sacerdote, de pastor, de ninguém para estudar a Bíblia. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, ainda que ela fale de alguns bichos aí, alguns animais, né? Mas se nós aprendemos a maneira correta de estudar a Bíblia, você pode... por conta própria, né? Com comunhão, com oração, você pode estudar e conhecer as verdades bíblicas, né? Agora, nosso grande objetivo aqui, e eu falei por várias noites, né, que a Bíblia, vamos ver se alguém vai lembrar disso, né? Que a Bíblia não foi dada por Deus apenas para informar, mas ela foi dada para o quê? Vocês se lembram? Que bom, para transformar. De nada adianta eu aprender uma verdade maravilhosa se eu não acreditar naquela verdade. E se eu não me posicionar em cima daquilo que eu aprendi. E diante da pergunta inicial, por que alguns dizem não para a salvação? Qual é a parte do homem na salvação? A parte do homem, gente, ela é muito pequena, né? A parte do ser humano na salvação é só uma.
é dizer assim: Senhor Jesus, eu acredito e eu aceito o que o Senhor tem para mim. O restante, Deus nos prometeu que Ele vai nos dar, porque Ele é onipotente, não tem nada que Ele não possa fazer. Mas sobre a salvação, o que eu acho extraordinário, porque João 3,16 fala sobre o que é salvação, e ele fala que Deus nos amou tanto que deu o seu único filho, que morreu na cruz do Calvário, e eu, como pecador, se eu olhar para a cruz de Cristo e eu crer no sacrifício dele, se eu crer que a morte dele, o sangue dele derramado na cruz, tem poder para perdoar os meus pecados, a Bíblia diz que eu acabei de receber a salvação. A salvação ela é gratuita, a salvação ela é oferecida por Deus. Sempre quem toma a iniciativa de ir atrás, não é o ser humano que vai atrás de Deus, mas é Deus que sempre vai atrás do ser humano. O ser humano ele só reage aos chamados de Deus. Mas aí vem de novo a pergunta: se a salvação é tão simples, tão fácil, tão maravilhosa, né? Do que Deus quer nos salvar? Gente, Deus quer nos salvar desse mundo. Eu vejo aqui um público bem diversificado, com crianças, com jovens, lá atrás tem um casal, tem outro, com pessoas mais experientes. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho certeza que, independente da faixa etária, todos nós temos nossos desafios. Talvez os menos afetados assim, de forma impactante, são as crianças, porque eles não descobriram plenamente o que é esse mundo, o que é essa vida. Mas alguns já descobriram, porque a vida é muito difícil. Deus quer nos libertar, Deus quer nos salvar do quê? Desse mundo e das consequências que o pecado trouxe a esse mundo, que são muitas: dor, sofrimento, decepção, traição. Eu não sou profeta, né, e nem Deus me revelou, porque eu fico tão chateado com o charlatanismo em nome de Deus, né? Porque Deus me revelou que tem alguém com problema. Gente, por favor, se não tiver alguém com problema aqui, olha, sinceramente, eu sei que tem pessoas com problemas. Eu não sei qual é o seu problema, nem a gravidade do seu problema. Agora eu sei de uma coisa: todos nós, e começando pelo pastor, tá? Pastor tem problema, muito problema. Tem problema que vocês nem sonham e nem vão saber, porque o pastor ele é uma vida solitária, né? Então, tenho bastante paciência, misericórdia com o pastor Samuel, com qualquer um que passar por aqui, porque o pastor ele tem uma vida solitária. Ele segura as pontas, ele normalmente não tem ninguém para falar sobre os seus problemas, e nem é muito o ideal que ele fale, mas todos nós temos problemas. Agora, o que nós queremos a solução definitiva para todos eles. Se o seu problema que te afeta hoje, ele foi resolvido hoje, vai ser uma bênção, mas não quero te desanimar, mas rapidamente vai aparecer outro, tão difícil, tão pesado quanto o que você está hoje. Então nós precisamos de uma solução definitiva. E qual é? Cristo Jesus. Ele perdoar os nossos pecados e nos tornar justos para vivermos em um lugar onde tudo será perfeito, e que não é esse mundo. Então, como foi observado na oração inicial aqui, e como foi dito também para os nossos amigos que hoje vão publicamente entregar a vida a Cristo, ao você ser batizado, não quer dizer que a sua vida virou um mar de rosas, que não vão ter mais problemas. Infelizmente eles vão continuar. Mas o que Cristo promete é que Ele vai estar ao lado de vocês até o último momento, até que Ele volte. E Ele vai segurar na mão de vocês, Ele vai levantar vocês toda vez que vocês caírem. Isso Ele promete para todas as pessoas. Mas o primeiro passo o ser humano tem que fazer é aceitar Cristo. Uma salvação de graça. Ele pagou o preço impagável por nós. Mas vem a pergunta mais uma vez: por que, se a salvação é de graça? Se a salvação me oferece um futuro tão maravilhoso, um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça, se o preço foi pago, é só eu aceitar, por que muitos não tomam a decisão? Pastor, o que é tomar a decisão? Gente, tomar a decisão no cristianismo é ser batizado. Jesus disse, Marcos 16, aquele que o quê? Crer e o quê? Só uma pausa aqui. Aqui Jesus ele nos deixa claro que a crença, automaticamente, né, a crença, a fé, ela está associada ao batismo. Por quê? Porque o batismo é decisão. Então aquele que crer e for batizado, Jesus disse, será o que essa pessoa? Salvo.
Quem, porém, não crer e não for batizado, será condenado. Pastor, mas o batismo é tão importante, o batismo é fundamental, sabe por quê? Porque Deus, Ele chega, Ele bate na porta do seu coração. Mas a porta do seu coração, o trinco dela é do lado de dentro, não é por fora. Deus, Ele bate, Ele chama, Ele convida, mas Ele não obriga ninguém, Ele convida. Então o batismo, ele é a sua decisão. E o próprio Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 5, ele disse que quem não nascer da água e do Espírito, ou do batismo, ele disse que essa pessoa jamais entrará no reino dos céus. Jamais entrará no reino dos céus. Por quê? E eu tive a alegria, foi uma das semanas mais felizes minha aqui durante toda a série essa, que eu visitei muitas pessoas. Eu estou vendo várias delas aqui. E ali conversando com as pessoas, a gente falando sobre, né, o batismo, a decisão, eu sempre comentei algo que eu acho que é importante. O diabo, ele não se preocupa em você conhecer a verdade. Não tem. Sabe por quê? Porque ele conhece a verdade muito mais do que cada um de nós que estamos aqui. Ele conhece a verdade. O diabo não se importa de você vir na igreja, de você estudar a Bíblia, não se importa com isso. O que ele quer, o que preocupa ele é você tomar uma decisão em cima daquilo que você aprendeu. O diabo está preocupado com a sua decisão, não com o seu conhecimento. Ele está preocupado o que é que você irá fazer com aquilo que você aprendeu. De que lado você irá ficar. E eu vou dizer uma coisa, com muito amor, com muito carinho, mas com muita convicção, queridos. Biblicamente falando, só tem dois lados. O lado dos salvos e o lado dos perdidos. Não existe uma coluna do meio, né? Tem muita gente que acha que, não vou tomar decisão, eu não vou nem para lá e nem para cá. Não existe isso. Jesus disse, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você irá amar um e odiar o outro. Ou o contrário é verdadeiro. Então não há neutralidade. O batismo ele é fundamental, por quê? Porque ele é a decisão da pessoa. É a decisão. Apocalipse 3:20, já citei, ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém fizer o quê? Ouvir a minha voz. E qual é a evidência que a pessoa ouviu a voz de Deus? Abrir a porta. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o processo da salvação é esse. Cristo, ele fica 24 horas batendo a porta dos corações dos mais de 8 bilhões de habitantes da terra. Todos os dias, de maneiras diferentes. Nós vamos para uma parte da mensagem onde nós vamos aqui agora descobrir por que alguns tomam a decisão sim e outros não tomam a decisão. E essa parte da mensagem eu chamo de encontros com Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve encontros, como ele tem com a gente hoje, né? De uma forma espiritual, através de uma outra pessoa, através de uma música, sei lá, tantas maneiras que ele procura bater a porta do coração dos seres humanos. Quando ele esteve aqui na terra, ele teve encontros reais, verdadeiros com pessoas. E eu vou colocar aqui 3 desses encontros. Eu sei que vocês conhecem eles. O primeiro deles, Jesus encontrou essa mulher. Se você fosse arriscar, quem que você chutaria aí? Maria Madalena. Então, quem era Maria Madalena? Maria Madalena, ela era uma mulher adúltera e ela era endemoniada. Maria Madalena, na época em que ela vivia aqui na terra, ela poderia ser considerada ali no ranking como a escória da humanidade. A Bíblia diz que um grupo de judeus, que não tinha nada a ver com Maria Madalena, não dava a mínima para quem ela era, para o que ela fazia, esse grupo de judeus, eles tinham ódio de Jesus. E eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, que ele não tivesse saída. E eles tiveram um plano. E o plano deles foi o seguinte: vamos apanhar uma mulher em adultério, vamos arrumar um jeito de pegar uma mulher em adultério, porque na época a lei dizia, pegou em adultério deve ser apedrejado até a morte. Vamos criar uma situação para pegar uma mulher em adultério, assim que nós a flagrarmos em adultério, vamos levar essa mulher até Cristo. Quando nós chegarmos lá, vamos dizer assim: Cristo, essa mulher foi apanhada em adultério, o que nós devemos fazer? Se ele disser assim, apedreje, nós vamos apedrejar, vamos matar essa mulher, vamos lá falar com o imperador, né, com o governador romano, que ele deu ordem para matá-la, sendo que isso é um poder só de Roma, ele não tem essa condição.
Agora, se ele disser não, não apedreje, nós vamos acusar ele de transgredir a lei dos judeus. Ou seja, era o plano perfeito na cabeça deles. E eles fizeram isso. Arrumaram uma cilada, apanharam essa mulher em adultério, e ela foi arrastada pelos cabelos nas ruas da cidade, levada até onde estava Cristo. Uma multidão seguia, todos com pedras nas mãos. Quando eles chegam na presença de Cristo, eles jogam essa mulher ali na presença de Cristo, e ela cai ali ferida, humilhada, machucada física e emocionalmente. Então eles olham para Jesus e de forma hipócrita dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que é que o Senhor nos diz? E naquele momento um silêncio muito grande tomou conta de tudo ali. E Jesus então olha para aqueles homens e fala: a lei diz para apedrejar? Então tá bom. Então apedrejem essa mulher. Mas jogue a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. O que aconteceu? Cada um deles que estava com as pedras nas mãos, soltou a pedra, deu meia volta e foi embora. E ficaram ali apenas Maria e Jesus. E agora então, Jesus olha para aquela mulher, e ali ele fala: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela, que até então estava com a cabeça baixada, humilhada, sofrendo, chorando, pela primeira vez ela levanta a cabeça, ela olha, busca, não vê ninguém, e ela fala: mestre, não há mais ninguém aqui. Então Jesus olha para ela e diz assim: não tem ninguém? Então eu também não te condeno. E o que mais ele disse? Vá e não peques mais. Jesus estava dando para aquela mulher o que? Uma oportunidade. Por quê? Porque é isso que ele faz. Ele nos dá oportunidades. Ele cria situações, se aproveita de outras situações para dar oportunidades aos seres humanos. Ele bateu a porta no coração daquela mulher. E ao visitar alguns amigos, alguns falavam assim: ai, pastor, será que eu estou preparado? Será que eu sou digno realmente? Olha só. E aqueles que conhecem a história sabem que Maria, ela aproveitou a oportunidade. E ela aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a sua vida foi mudada 100%, completamente, 1000%. Ela se tornou uma das mulheres de maior destaque do Novo Testamento. Depois de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena é a mulher de maior destaque do Novo Testamento. Ela foi a primeira a ir à sepultura na ressurreição de Cristo. E ali ela aproveitou a oportunidade, ela foi transformada pelo poder de Deus, e agora então ela estava apta para ser uma cidadã do reino dos céus. Amém por isso? Essa é a graça e a salvação. Outra história também muito contada, principalmente para as crianças, né? É a história de um homem baixinho. Qual é o nome dele? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Judeu. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Na época de Cristo, um judeu que aceitasse esse trabalho, ele era um traidor da nação. Por quê? Porque ele iria cobrar imposto dos seus compatriotas, iria entregar para Roma, que era odiado por todos os judeus. E a história diz que esse homem pecador, ele mesmo declara que ele era ladrão, ele cobrava mais do que devia, mas diz que esse homem pecador, um dia ele sentiu no coração dele o desejo de conhecer Cristo. Ele havia ouvido falar de Jesus, e talvez não, com toda certeza, ele estava insatisfeito com a sua vida, ele queria mudar de vida. Ele ficou sabendo que Jesus passaria na sua cidade, então ele fez um plano para ir ver Cristo. Ele era baixinho, uma multidão sempre estava onde Jesus estava, então ele subiu em uma árvore e ficou ali esperando Jesus passar por ali. E quando Jesus passa próximo a ele, na árvore, Jesus para, olha para o alto e fala: Zaqueu, desce depressa, que eu quero ir lá na sua casa hoje, eu quero te abençoar. E Zaqueu, assustado, fala: na minha casa? O senhor sabe quem eu sou? Senhor, eu sou um miserável de um pecador, né? E Jesus, por muitas vezes, ele disse: eu vim para buscar quem? Os pecadores. Eu vim para salvar os perdidos. E a história diz que Jesus vai na casa daquele homem, e ali tem um momento com ele. Ali Jesus anuncia para ele o evangelho, a possibilidade de mudança. Jesus bate a porta do coração de Zaqueu, e aqueles que conhecem a história sabem que Zaqueu
ele aceitou o chamado de Cristo. E como consequência, ele mudou de vida. Ele pegou lá o caderninho de contabilidade dele, quem ele tinha fraudado, e ele foi lá e devolveu para cada um 4 vezes mais. O restante que sobrou, ele pegou, dividiu em 2 os seus bens, deu metade para os pobres e também se tornou um grande seguidor de Jesus na face da terra. Um outro pecador terrível, declarado, assumido, né? Mas ele aproveitou, ele aceitou o chamado de Cristo. Mas nem sempre é assim. Na verdade, infelizmente, na maioria das vezes esmagadora, não é assim que os seres humanos reagem. E aqui nós temos uma última história dessa parte da mensagem, que é Jesus com quem será? Com Judas Iscariotes. Me diga uma coisa, quem vocês acham que teve mais oportunidades diretas com Cristo para se arrepender e mudar de vida? Maria Madalena, Zaqueu ou Judas? Quem que vocês acham? Judas, ele era um dos discípulos. Por 3 anos e meio, aonde Jesus ia, ele ia, onde ele dormia, estava junto com Cristo todos os momentos. Mas a Bíblia diz que numa quinta-feira à noite, véspera do dia que Jesus seria crucificado, Judas, ele estava participando ali de um momento especial com Cristo, onde ele participou da Santa Ceia, e quando Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos, eu fico imaginando ele lavando os pés de Judas, porque ele não queria lavar os pés de Judas naquele momento, ele queria lavar o coração dele, queria que ele mudasse de ideia em relação ao que ele tinha planejado, e ali então Jesus dá a ele a sua última oportunidade para que ele se arrependesse e mudasse. Mas como todos somos livres, Judas não se arrepende. Ele vai, trai o seu Salvador, chama os líderes judeus, leva-os até o jardim do Getsemane, que ele sabia que eles estariam lá, e lá então, com um beijo no rosto, ele identifica quem era Jesus, para que os soldados o prendessem. E ali nós sabemos que infelizmente acabou para Judas. Logo após, pouco tempo depois, ele foi lá e se enforcou, se suicidou, dando o que ele tinha feito. Agora, por que alguns dizem sim, a maioria diz não? Vamos para os 2 últimos agora, que a gente vai encontrar respostas bíblicas para isso. E eu quero falar para vocês agora sobre o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos, governador da região onde Jesus estava, a serviço do Império Romano. É interessante, queridos, que mesmo com Pôncio Pilatos, Deus ele procurou ali de várias maneiras falar com ele para que ele não fizesse o que ele fez. Mas eu quero começar mostrando para vocês aqui em Mateus capítulo 27, versos 13 e 14, que realmente quando Jesus estava frente a frente com Pilatos, Deus falou com ele, tentou dissuadi-lo do plano, daquilo que ele estava por fazer, que era mandar crucificar Jesus. E o texto diz assim: então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? E Jesus, a Bíblia diz, não respondeu o que, irmãos? Nenhuma palavra. Vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Para e pensa, Jesus aqui face a face com Pilatos, Pilatos estava conversando com ele, fazendo algumas perguntas, Jesus não abriu a boca em nenhum momento, não disse nenhuma palavra, e mesmo sem ele ter dito nenhuma palavra, o coração de Pilatos ficou grandemente impressionado com Cristo. Eu pergunto, por que ele estava impressionado, ou o que estava impressionando Pilatos e Cristo não abriu a boca? O Espírito Santo de Deus. Ele estava falando, ele estava colocando no coração de Pilatos, na mente de Pilatos, aquela sensação que aquilo não era certo. Mas nós sabemos que Pilatos ele não deu ouvido à voz do Espírito Santo. E aí o que acontece quando alguém diz não para o Espírito Santo? Ele desiste, ele para? De jeito nenhum. O que ele faz? Agora Deus ele muda a estratégia para tentar alcançar o coração daquele homem. E agora Deus então ele aparece em sonho para a mulher de Pilatos. Ele vai lá e fala: mulher, por favor, vai lá e fala com o teu marido que não é para ele fazer o que ele está planejando. E ela vai lá e fala. Mateus 27, 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com esse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Então Deus tocou no coração de Pilatos primeiro.
através do Espírito Santo. Agora ele vai lá e manda a mulher falar pessoalmente, dando mais uma oportunidade. E Pilatos, ali ele mais uma vez diz, não, ele dá sequência no que ele tinha planejado. Só que é interessante parar para pensar agora, irmãos, o que vocês acham? Pilatos, ele gostava de Jesus ou não? Se você fosse chutar, só lembrando, ele mandou dar 40 chicotadas menos uma, ele mandou construir aquela coroa de espinhos, ele mandou crucificar Jesus. Eu pergunto de novo aqui, vocês acham que Pilatos, ele gostava de Jesus, sim ou não? Está meio dividido, né? Sim ou não? Queridos, Pilatos gostava e muito de Jesus. A Bíblia nos mostra que aquele líder, né? Ele estava ali no seu palácio, num lugar alto. No pátio do palácio tinha uma multidão enfurecida dos seus liderados, que queriam só uma coisa, crucificar Jesus. Eu não vou ler todos os textos, um ou dois aqui talvez, mas a Bíblia diz que Pilatos, ele tentou livrar Jesus daquela situação por várias vezes, inclusive colocando o seu próprio pescoço em risco. Por quê? Porque ele gostava de Jesus. Ele sabia que Jesus era bom, que ele não tinha feito nada de errado, né? Olha só o que diz aqui Mateus 27, 22 e 23. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. E Pilatos pergunta, que mal fez ele? Pilatos estava tentando livrar Jesus de todas as maneiras, mas a multidão não queria saber. Tanto é que ele se aproveitou de um costume que havia na época, porque na festa da Páscoa havia um costume entre os romanos de permitir que os judeus libertassem um prisioneiro, seja ele quem fosse. Então Pilatos, querendo livrar Jesus da cruz, do sacrifício, o que ele faz? Ele manda chamar o seu oficial ali, que cuidava lá do cárcere, da prisão, e fala assim, rapaz, quem é o pior prisioneiro que nós temos aqui? Quem é o pior? Aí ele fala, tem esse, esse aí, não tem outro pior, deixa eu ver. Citou uns 4, 5 nomes, até que ele lembrou, já sei quem é. Tem um aí que se chama como? Barrabás. Esse é terrível, ele é odiado pelas pessoas. Então ele fala, então chamem Barrabás aqui agora. Pilatos pega Barrabás, sobe lá na sacada do palácio, coloca Barrabás do seu lado e Jesus do outro. Você consegue tentar imaginar o semblante de um homem mau, usado pelo diabo, que era Barrabás? Era esse que estava ali. E Pilatos olha para a multidão e fala assim, nós estamos na Páscoa, vocês podem soltar um prisioneiro. Dos dois aqui, olha aqui, Barrabás e olha Jesus. Dos dois, quem é que vocês querem que eu solte? Porque ele tinha certeza que ia acontecer o quê? Mandem soltar quem? Jesus. Barrabás tem que ficar preso. Mas a multidão, de forma unânime, gritou, Barrabás, Barrabás. Então Pilatos, diz a Bíblia, né? Ele olha para a multidão e pergunta, o que farei então desse aqui chamado Cristo? Crucificam, crucificam. E como eu falei, a Bíblia cita em vários lugares, em Lucas 23, 20 a 22, diz que ele tentou soltar Jesus várias vezes, aqui fala pela terceira vez. Chegou uma hora que a multidão estava tão incomodada com Pilatos, que falaram assim, você não vai mandar crucificar ele? Então tá, nós vamos lá para o teu chefe, lá em Roma, para o César, e vamos dizer assim, tem lá entre nós um camarada que diz que é o rei dos judeus. Era mentira isso, Jesus não falava isso, né? Que é o rei dos judeus, e Pilatos não quer mandar crucificar ele. Mas Pilatos foi vendo que a coisa estava muito feia, e chegou uma hora então que ele não suportou mais. Mas o próximo texto que nós vamos ler, que está no Evangelho de Marcos, irmãos, ele nos mostra algo muito importante. Ele nos mostra talvez um dos motivos que leva alguém que estuda a Bíblia, aprende sobre Deus, o plano da salvação, fica feliz com tudo isso, mas quando chega na hora H, por que ele não toma decisão? O próximo texto vai dar a primeira pista para nós, que é Marcos capítulo 15, verso 15. Por que Pilatos, mesmo gostando de Jesus, ele mandou crucificar a Jesus? E o texto diz assim, então Pilatos, querendo agradar a quem, irmãos? A multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos, ele gostava de Jesus, irmãos. Ele era um fã de Jesus.
Hoje tem muitos fãs de Jesus. Pessoas que usam camisetinha, Jesus é meu amigo, que vai lá no carro, tem um texto lá, tudo posto naquele que me fortalece. Tem um monte de fã, né? E Pilatos era um deles. Só que Pilatos, ele ficou entre Jesus e a multidão, e querendo agradar a multidão, foi por isso que ele disse não para Cristo. Há muitas pessoas que aprendem o Evangelho e conhecem a verdade, mas ficam preocupadas com a multidão. Talvez com o marido. O que meu marido vai achar disso? Quando a minha mulher souber que eu vou me batizar, o que ela vai achar disso? Meus pais, o meu patrão, ao padre, ao pastor da minha igreja. Eu pergunto para você, quem é a sua multidão? Eu estou falando para alguém aqui que crê 100% no Evangelho, que crê na vida eterna, que deseja a eternidade, mas que precisa tomar uma decisão, mas não tomou ainda porque está preferindo agradar a multidão. Será que tem alguém aqui com esse perfil? Eu não sei, mas você sabe. Último encontro, Lucas capítulo 5, verso 27, é linda essa história. Jesus mais uma vez cobrador de impostos, mas agora ele chamava-se Levi Mateus. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando ali, e de repente ele passou em frente ao local de trabalho de Levi Mateus, que a Bíblia chama de coletoria, e Jesus olha para aquele homem, e Jesus quando olha para nós, queridos, ele não vê quem nós somos, ele enxerga quem é que nós podemos nos tornar, pelo poder transformador que ele tem. Ele olhou para aquele homem e viu nele um potencial extraordinário. Ele olhou para aquele homem e não viu a sua aparência, ele viu o seu coração. E agora então Jesus se aproxima da coletoria, a Bíblia diz, né? Passado essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe o quê? Segue-me. Irmãos, Jesus não está em busca de fãs, de admiradores, que talvez só escute música gospel. Jesus não quer fãs, Ele quer seguidores, pessoas que creiam nas suas palavras, pessoas que andem pelos caminhos que Ele andou, pessoas que sigam as suas pegadas, pessoas que obedeçam a sua palavra e os seus mandamentos. Jesus está em busca de seguidores, não de fãs, nem de admiradores. E agora então Ele convida aquele homem. E quando você ouve um convite de Jesus, você fala, poxa, o próprio Jesus convidou. Só que você tem que levar em conta que ele tinha muitas implicações em tomar aquela decisão de seguir ou não a Jesus. Primeira delas, seu trabalho, teria que abandonar. E ele era um funcionário público do governo federal, bem remunerado ali, irmãos. Pare e pense na implicação que ele teria. Ia perder isso daí. Perdeu o dinheiro, perde amigos. Como é que seria a minha vida? E se eu aceitar Jesus, talvez tudo isso começou a pesar na cabeça de Mateus ali, mas a resposta dele, a postura dele, ela é extraordinária. E ela mostra o que um verdadeiro seguidor de Cristo faz quando recebe o convite. E no verso seguinte, nós temos a resposta e o texto diz assim: ele se levantou e deixando o que, irmãos? E deixando tudo, o seguiu. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, que estudam a Bíblia, que aprendem a verdade, que acha lindo tudo que aprendeu, né? Que quer muito tudo isso, mas que não quer deixar para trás alguma coisa. Coisa que talvez descobriu que ele fazia, que não deveriam mais ser feitas. Não quer abandonar talvez algum pecado, e fica ali com o pecado debaixo do braço, passando a mão na cabecinha dele, e não quer deixar tudo para trás, para poder seguir a Cristo. Eu pergunto, haveria alguém aqui que talvez esse é o seu motivo? Tem alguma coisa que te prende, você não quer deixar para trás? Queridos, eu quero finalizar essa mensagem, ela é um pouco mais curta, hoje já vamos ter a festa aqui agora, só lembrando que eu preciso do meu fundo musical aí, tá? Eu quero finalizar essa mensagem colocando aqui a imagem desses dois homens que se encontraram com Cristo, Pôncio Pilatos e Levi Mateus. E a pergunta que eu quero colocar no ar aqui agora é a seguinte, né? Qual será que foi realmente o verdadeiro motivo que levou Pilatos a dizer não e Mateus a dizer sim para Jesus? Se não der certo o áudio, eu vou pedir para o pessoal do piano, tá? Só me dê um toque se vai dar, se não vai, eu peço para o piano me ajudar aqui.
Deu certo, deu certo. Qual foi o verdadeiro motivo que levou Pilatos a dizer não e Mateus a dizer sim? Uma coisa que eu até comentava com a minha esposa, né? O que eu vou dizer aqui é muito forte, mas é muito verdadeiro. Sabe qual é a grande diferença entre esses dois homens? A diferença é que Pilatos, ele gostava de Jesus, mas Levi e Mateus não. Levi e Mateus, ele amou a Jesus de todo o seu coração. Para você entregar a sua vida a Cristo, só gostar, só admirar, só achar legal, não serve. Por quê? Porque tem implicações em seguir a Cristo. Você tem que renunciar a algumas coisas. Você tem que tomar decisão de fazer coisas novas que você não fazia. O prêmio é extraordinário, é a vida eterna. Mas Pilatos gostava de Jesus. Levi e Mateus, ele amou a Jesus de todo o coração. E eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma pergunta para você que está aqui. E você que está aqui? Você que aprendeu a verdade, que estudou, que foi liberto pelo conhecimento da verdade, pelo menos na parte teórica. Porque a liberdade ela é completa quando você realmente se decide. E você que está aqui nessa noite, a pergunta que eu faço é: você gosta de Jesus? Ou você ama a Jesus de todo o seu coração? Essa é a grande pergunta que eu quero que você fique refletindo nela. Porque para aceitar Cristo, gostar só não serve. Sabe, irmãos, tem muita gente que quer ter um relacionamento com Cristo, mais ou menos igual um nome que deram aí para o antigo namoro. Na minha época era namoro, né? Que agora nem deve existir mais esse, né? Mas é o tal do ficar. Tem muita gente que quer ficar com Jesus. O que é isso? Ficar você não tem compromisso. É só a parte, né? O beijinho, pega lá para sair, perfumada, bonita, vamos dar uma volta e tal. E aí você está lá um tempão já enrolando a menina e tudo mais. Aí chega uma hora que ela fala assim: você gosta de mim? Eu gosto. Quanto? Eu gosto muito. Então casa comigo. Oh! Ah, não, aí não. Casar não, por quê? Porque casar tem o quê? Compromisso. Muita gente quer as bênçãos de Deus. Muita gente quer que Ele resolva os problemas que ela tem na vida dela, mas não querem se comprometer com Cristo. Isso é, sabe o quê? Triste demais. Isso é muito triste. A grande verdade é que quando uma pessoa ela não toma uma decisão ao lado de Jesus, isso quer dizer o seguinte na vida dela: que ela gosta, que amar ela não ama, que ela gosta de Jesus muito menos do que ela imagina. Porque se ela gostasse mesmo, se ela amasse a Jesus, nada a impediria de tomar a sua decisão. Agora eu vou me preparar para o batismo, para essa festa maravilhosa que nós teremos. A equipe de louvor vai cantar uma música enquanto eu me preparo. E eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente, porque logo após os batismos eu quero voltar com esse assunto e ver qual será a sua decisão: gostar ou amar a Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa meditar, refletir nessa mensagem, e que você possa também, como Levi, como Maria, como Zaqueu, você possa tomar uma decisão definitiva ao lado de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, preparar nosso coração para esse momento. Vaso de honra, renovando os nossos votos com o Senhor, pedindo a Deus que nos dê força para seguir a nossa caminhada. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor.
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Nossa primeira batizanda é a Josefina Santos Silva. O hino que ela mais gosta é Além do Rio, e o seu verso preferido está lá em Salmo 121, do 1 ao 2. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, fez o céu e a terra. Som. Muito bem, irmãos. Aqui está nossa querida irmã Josefina. Ao lado dela o seu filho, Messias. A irmã Josefina, ela já havia entregue a vida a Cristo há um tempo da sua vida, mas por algumas circunstâncias ela ficou um tempo assim, não de 100% ali, completo com Deus, e ela sentiu um desejo muito grande de se rebatizar, de mais uma vez entregar a sua vida a Jesus. E eu queria convidar aqui à frente, talvez algum familiar dela que estiver presente, ali, temos ali mais alguém, pode vir. Irmã Josefina, é uma alegria muito grande eu ter esse privilégio de renovar esse seu compromisso com Jesus. Aqui está uma parte da sua família. Ela me disse, irmãos, que a grande preocupação que ela tem, que o grande pedido que ela faria a Cristo, se fosse dado a ela esse direito, ela gostaria que todos os filhos estivessem nos caminhos de Deus, para que quando Jesus volte, ela possa ir com toda a sua família e habitar nesse lugar maravilhoso, aonde haverá como principal marca a justiça. Então, diante dessa decisão que ela tomou agora, eu vou ter a alegria e o privilégio de realizar o seu batismo.
Muito bem. Irmã Josefina, chegou o seu momento. A senhora me disse que estava ansiosa, né? E chegou o seu momento de poder então renovar a sua entrega com Cristo. Diante da sua decisão, irmã Josefina, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, a batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Nosso segundo batizando é Alan Vitor Lima Campos. Seu hino preferido é Vencedor a Cada Dia e seu verso bíblico é João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero convidar o irmão Campos que vem aqui, o pai do Alan, por gentileza. Temos ali a futura, venha. E toda a família que estiver presente, os amigos que vieram para celebrar esse momento, podem vir aqui à frente. Se puderem ficar de lado aqui é melhor, para não atrapalhar a visão da igreja. Ontem eu tive a alegria de estar lá na casa do Alan, com seu pai, conhecendo lá. Um privilégio. E ele está acompanhado de um amigo aqui. Muito bem, queridos. O Alan, vem Jaime, pode entrar. Ele está aqui com o Jaime. Por que o Jaime está aqui, né? Porque um dia o Jaime resolveu ser um cristão intencional e resolveu oferecer para ele um estudo da palavra de Deus. Não foi isso, Jaime? Mais ou menos assim, né? Ele te pediu, né? Certo. Eu estava até contando aqui atrás. Nós trabalhávamos na mesma empresa e aí Alan fez uma brincadeira comigo. Ô Jaime, por que você sai 17 horas na sexta-feira e não trabalha dia de sábado? Eu também quero a mesma coisa para mim. Eu disse, só se batizar na minha igreja. E aí o pastor ficou por semanas me perguntando, rapaz, e aí como é que faz para me batizar na sua igreja? Eu disse, vamos estudar a Bíblia. E aí eu disse a ele que eu ia viajar. 20 dias depois, quando eu voltasse, quando eu voltei, a primeira coisa que ele fez, cadê o estudo? Então, aí no horário do almoço a gente estudava a Bíblia, que era para ser 28 semanas, foi em mais ou menos 3 semanas. Alan lembra, cadê? Não, vamos amanhã de novo. Que bênção, irmãos. Ao visitá-lo, né, eu percebi que é um jovem inteligente, que tem muita vontade de conhecer a verdade. No meu último sermão eu fiz um apelo e ele não levantou. E eu pensei, puxa, que triste, ele não levantou, né? Que coisa. Bem quando eu falei, quem gostaria de se batizar hoje? Ele não levantou. Mas durante a semana, estou lá no meu WhatsApp. Ô pastor, aqui é o Alan. Eu falei, ô rapaz, e aí? Pastor, o batismo vai ser domingo mesmo? Eu falei, vai. Ele falou assim, tem uma vaguinha para mim lá ainda? Aí ele me contou o porquê da vaguinha. Porque ele teve que tomar uma decisão.
trabalhava aos sábados numa empresa de transportes, naquela correria, praticamente impossível conseguir o sábado, e ele tinha acabado de falar lá no trabalho, e Deus tinha presenteado ele com o descanso no dia de sábado, e ele então está aqui hoje e vai publicamente entregar sua vida a Cristo. Aqui está a sua família, seus amigos, olha que imagem bonita aí, né? Deus seja louvado pela presença de todos vocês, obrigado por terem vindo. E agora então vamos realizar o desejo que está no coração desse baita homem aqui, né? Gigante aqui, né? Vamos ver se o pastor Paulo não vai, né? Vamos lá. Muito bem, meu jovem. O Evangelho, ele bateu a porta do seu coração. E eu me lembro de algumas conversas que nós tivemos aqui nessa porta, no final das mensagens, né? E tanto você quanto a sua noiva ali, interessados, assim, felizes com o que aprenderam. Eu olhava para vocês e eu me lembrava da declaração de Jesus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diante da sua decisão de ter aceito a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento, e para que o seu nome nesse momento seja escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra Ti. Com Teu amor em minha mente, eu Te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. É só destacar que o amigo dele estava comentando que a classe de espanhol contribuiu muito, né? Eu poderia hacer la habla aqui em espanhol do bautismo, ¿eh? Muy bien, querido hermano. Dios te bendiga, a toda tu família. Olha aí, abraço. Tem mais. Aê. Deus abençoe. No final, vocês vão poder cumprimentar todos eles. Vamos dar sequência então agora. Convidamos para a profissão de fé, mãe e filha, Sayara Mirelle da Conceição Silva e Maria das Graças Silva. Mas também chamamos para o batismo o Rafael dos Santos Lopes e a Sayaka Michele Lopes. Muito bem, irmãos. É muito legal conhecer um pouquinho da história das pessoas que vêm aqui, né, para se batizar, para serem recebidas pela igreja através da profissão de fé. E aqui está uma família muito bonita que eu conheci aqui na Igreja Central de Aracaju. Aqui está a mamãe, né, as filhas e de brinde o genro. Olha que benção, né? E é um genro e tanto, é grande esse homem também, hein? Irmãos, a história é muito longa, né, tem muitos detalhes, mas de forma resumida. Eu só troco o Ara e o Aca. A Sayara, né, junto com a sua mãe, pertencia a uma outra denominação, muito séria também, a Igreja Assembleia de Deus. Mas começaram a estudar a Bíblia, descobriram um sábado, e que história que é essa, e tentaram encontrar respostas, mas não tem respostas. E aí então elas, buscando aí, a irmã aqui, assídua telespectadora da TV Novo Tempo, né? Eu chegava lá para falar com ela, não, eu assisto a Novo Tempo, pastor, eu assisto fulano, ciclano. Eu falei, eita, tá afiada, né? Então por isso que elas vão ser recebidas por profissão de fé, já foram batizadas. E agora o casal aqui hoje, eles vão
publicamente, entregar a vida a Cristo. O Rafael tem uma história bonita também, né? Ele que nasceu em um lar cristão, chegou um momento da vida, na época da juventude, que é, infelizmente, algo que acontece muito por aí, se afastou de Deus, chegou a dizer que não acreditava mais em Deus. Tanto é que quando ele decidiu entregar a vida a Cristo, seus amigos não acreditaram no que estavam ouvindo, né? E hoje, juntamente com a esposa, uma pessoa também sincera, temente a Deus, eles decidiram começar um lar, uma família, tendo Cristo como aquele que vai dar a orientação e mostrar o melhor caminho. Eu quero convidar aqui à frente, tem amigos que vieram? Por favor, os amigos, os familiares que vieram prestigiar, venham aqui à frente, participar desse momento, por favor. Vamos tirar uma foto enquanto eles não chegam, nós todos aqui, vamos lá, pose para a foto. E a irmã, vem aqui, Max, do ladinho ali. O verso preferido do Rafael é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E da Sayaka é Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, a irmã Axel, ela comentava comigo que ela estava um pouco triste, porque todos os anos ela leva alguém a Cristo. Esse ano ainda não havia acontecido, mas chegou a hora, Deus seja louvado. A irmã Axel, assim como outros aqui, foi uma grande entusiasta do projeto Amigos de Oração, comprou a ideia, vestiu a camisa, nos apoiou, e agora é a hora de celebrar essa conquista maravilhosa. Muito bem, queridos, primeiramente nós vamos aqui agora aceitar a irmã Maria e a Sayara por profissão de fé. Por que elas não serão batizadas? Porque elas já foram batizadas por imersão em uma outra denominação, e elas então permaneceram fiéis àquilo que elas aceitaram um dia, e hoje então elas vão ser aceitas por profissão de fé por isso, tá bom? Por isso elas não têm necessidade de se batizar. Eu vou fazer algumas perguntas, tanto para vocês duas quanto para vocês, e a resposta de vocês sendo positiva, ela mostra que estão aptos para serem membros da Igreja Adventista. Então vamos lá, então, não vou citar o nome de todos, vou só dizer, concordando, dizem sim, para que todos tenham essa ciência que vocês estão tomando uma decisão consciente. Queridos irmãos, a primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: vocês creem que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é a base da nossa fé? Amém, irmãos? Amém. Vocês creem nos 10 mandamentos, e é o desejo de vocês obedecerem aos mandamentos de Deus, todos eles, incluindo o 4º mandamento, que requer a santificação do dia de sábado? Amém, amém. Próxima pergunta: vocês acreditam que a Igreja Adventista, ela é a igreja remanescente, através da profecia bíblica, e é o desejo de vocês serem aceitos por essa igreja e viverem de acordo com os princípios, com as doutrinas que ela estabelece, 100% baseado na Bíblia? Sim? Amém? Amém. Então, diante disso, vocês são recebidas aqui pela igreja por profissão de fé. Eu gostaria que todos que estão recebendo essas irmãs com alegria, deem um aceno para elas de boas-vindas aqui à família de Deus. Meus parabéns, tá? E agora permaneçam aí para a gente poder realizar o batismo aqui desse casal. Sayaka, esse é um momento muito especial na sua vida. Você está entregando completamente o seu ser a Cristo, o seu coração, as suas vontades. E através do batismo você está declarando que você deseja confiar plenamente em Deus. Diante dessa linda decisão, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento e para que o seu nome seja agora escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos,
A minha experiência com o Rafael é muito legal, né? Ele está conhecendo a verdade. Só lembrando que o batismo não é o final, é o começo de uma jornada. E o aprendizado, ele vai ser contínuo, permanente na vida de todo aquele que entrega a vida a Jesus, né? Eu estava comentando com ele, com outros que eu visitei, que eu sou adventista desde criança, pastor há 22 anos, e agora eu estou me aprofundando em um conhecimento profético que talvez nunca tive antes tão amplo na minha vida. E o Rafa, então, como alguém que está nascendo aí na fé, desde a sua decisão, ele direto, o WhatsApp vibra. Pastor, que horas começa o sábado? Aí ela vai me explicar. Posso fazer isso ou aquilo outro? Várias perguntas muito legais. E eu espero que realmente eu possa continuar, não eu, mas toda essa igreja possa continuar te apoiando nessa sua jornada que começa hoje e não vai terminar, né? Mas o ápice dela será na volta de Jesus, quando você estiver entre os salvos. Rafael, diante da sua decisão de ter aceito a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados e para que haja um novo nascimento, eu, como ministro do Evangelho, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantaremos agora o hino preferido do casal, que é Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Convidamos agora a próxima batizanda, que é a Angeline de Jesus Freitas. Seu hino preferido é Meu Farol e o seu verso é Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos receber com alegria a Angeline. Muito bem, queridos. Aqui está a Angeline com a mamãe, a Nathalie, né? Ali tem os amigos pulando lá de alegria, tá vendo? Sabe, irmãos, a cada visita que eu fiz, eu tive ali algumas surpresas. E quando nós chegamos lá, eu com a minha esposa, para visitar essa princesa aqui, junto com a Nathalie, ela falou: pastor, eu tenho umas dúvidas aí. E puxou um caderno. E no caderno ela tinha umas 10 perguntas. Cada uma assim, você fala: nossa, uma garotinha de 11 anos, como é que pode, né? Agora, uma das perguntas que ela me fez, irmãos, para mim assim foi bem importante, né? Ela perguntou sobre o que pode, o que não pode, que é normal, né? Ainda mais na cabeça de uma criança, né? Mas uma das perguntas que ela tinha no caderno é a seguinte: pastor, como é que eu falo de Jesus para outras pessoas? E algo sobre a decisão dela também que me marcou foi o que a Nathalie me contou. Um dia eu estava na porta cumprimentando, e as pessoas saindo, e a pequena Angeline saiu muito emocionada, mas muito emocionada. Eu olhei e falei: amor, descobre quem é, vai conversar, ver o que está acontecendo, se a gente pode ajudar e tal, né? Mas depois nós descobrimos que há pouco tempo ela perdeu o papai. E ela estava sentada um dia em uma das pregações, e então ela começou a chorar na hora do apelo. E a mãe falou: o que foi, filha? Ela falou assim: mãe,
foi como se aquele vazio deixado pela ausência do meu pai estivesse sendo preenchido agora. Por isso que eu quero entregar minha vida a Cristo. E por isso que Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Angeline, eu quero te parabenizar pela sua decisão. Quero dizer que eu vou estar sempre orando por você. Essa igreja aqui também quer te apoiar, quer te ajudar nesse momento. De repente, eu sei que vieram aqui à frente alguns amigos. Tem mais alguém, de repente, Nathalie, que está faltando? Está tudo certo? Então tá. Então agora, diante da sua decisão, eu vou ter a alegria de fazer o seu batismo. Muito bem. Angeline, Jesus Cristo, Ele está batendo a porta do seu coração. Estava batendo a porta do seu coração. E você ainda na sua infância, nos melhores momentos da vida, resolveu dizer sim para Jesus. E diante da sua decisão, para que seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento, e para que seu nome, Angeline, seja escrito agora no livro da vida, aonde está o nome dos salvos, eu, como ministro do Evangelho, a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Próximos batizandos, um genro e a sogra, o Marcelo Oliveira Santana e a Edna Lúcia Silva Oliveira. O hino da Edna é Vencendo Vem Jesus. E o hino do Marcelo é Minha Vida é uma Viagem. O verso preferido da Edna está lá em Salmo 91:2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E o do Marcelo está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos receber com alegria o Marcelo e a Edna. Muito bem, queridos. Estamos aqui com a Edna, estamos aqui com o Marcelo, com seu amigo de oração. Eu quero convidar os familiares que vieram prestigiar, que venham aqui à frente. Se tiver mais algum amigo especial, alguém que você gostaria que viesse também te chamasse? Ali está a mãe do Marcelo, eu já conheci ela na chegada ali. Queridos, é uma história muito bonita também, né? A irmã Edna nem aqui de Aracaju, ela é lá de Recife, né? E lá de Recife, então, quando ela não estava aqui, ela assistia pelo canal da igreja, né? Ela espalhou para amigos dela a mensagem, o convite para que assistissem também. O Marcelo, a esposa, recentemente, ela entregou a vida a Cristo. E ele chegou aqui, então, no começo, ali todo serião, né? Na saída ali, eu ia cumprimentar, assim, sempre orando ali. E uma surpresa maravilhosa, uma alegria muito grande ter vocês aqui agora. E nós vamos então agora que ter a alegria de realizar o batismo de vocês. Quero mandar um abraço para o esposo da irmã Érica, que está nos assistindo agora diretamente. Carlinhos, um abraço. Você não está aqui ao vivo, mas aí, ó, vai um abraço. Manda uma saudade, um tchauzinho para ele. Deus te abençoe. Logo, logo é o seu também, para a honra e glória de Deus, tá bom? Nós temos um recadinho para vocês também, que a gente vai ver naquela tela ali agora. Vamos assistir lá o videozinho que mandaram para vocês. Boa noite, passando para deixar um abraço e o desejo sincero de estar aí nesse momento muito importante na vida de Edna e Marcelo.
Tudo começou, na verdade, através de Mariana, quando os pais foram à escola adventista, juntamente com a avó, para buscar uma escola para ela. E lá nos encontramos, fizemos ali uma grande amizade, estudamos a Bíblia, mais pessoas ajudaram, a Edna em especial, a participar desses estudos bíblicos. E hoje eu estou passando para dizer que gostaria muito de estar aí com você, Edna. Mas quero te dizer que você tomou a decisão mais acertada da sua vida. Andar com Jesus, estar com Ele. Que Deus te abençoe nessa nova jornada, que Deus abençoe o Marcelo também e que juntos nos preparemos para estar com Cristo nas mansões celestiais. Amém, amém. É só esse? Tem mais um? Olá, meu amigo Marcelo, amigo e irmão. Que alegria, amigo, pela tua decisão. Nosso coração está muito feliz. E chegou o grande dia, o dia do seu batismo. Nós queríamos poder estar presente, acompanhando presencialmente este momento, mas estaremos aqui de forma online, acompanhando cada momento, amigo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua caminhada cristã, abençoe a sua família, te dê sabedoria para que você possa caminhar, continuar essa caminhada ao lado de Cristo. Grande abraço, Deus te abençoe e saiba que você e sua família moram em nossos corações. Fique com Deus. Ok, eu quero aproveitar aqui também para um abraço especial, né? Já que a esposa do Marcelo acabou de ganhar o pequeno Samuel, que não está aqui. Luciana, a gente comentava lá em casa que você podia falar assim, não, eu quero estar presente. Mas nós sabemos por que você não quis adiar esse momento, porque ele é muito importante, muito especial. E aqui está o esposão hoje, entregando a vida a Cristo, e agora a sua família completa, na mesma fé, se preparando para a volta de Cristo. Também tem aqui outra pessoa muito especial para você, né? Então um forte abraço para você, você assiste aí, e é como se estivesse aqui conosco. Vai o nosso abraço para você também, de todo o nosso coração. Pois não? Pode falar uma coisinha. Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Val, pela presença constante em minha vida, nas nossas vidas. E eu quero dizer que ela não me deu um empurrãozinho e nem um pontapé inicial. Ela simplesmente abriu a porta para que eu pudesse entrar e estar aqui hoje. E, em segundo lugar, eu quero agradecer a Deise, minha amiga também de oração, assim como Val, né? Minha amiga primeira de oração, ela segunda de oração, que ela escancarou a porta para que eu pudesse estar aqui, para que nós pudéssemos estar aqui, ela e o seu marido Nadson, pessoas maravilhosas. E, em terceiro, o pastor Paulo Bife, que chegou e abriu as portas e as janelas e disse, é agora. E agora eu estou aqui, nós estamos aqui. E quero mandar um abraço ao meu esposo e aos meus filhos, meu esposo José Carlos Carlinhos, que está me vendo aqui agora, e eu quero dizer a ele e a meus filhos, Carlos Felipe e Carlos Henrique, que eu estou muito feliz por essa decisão e espero em Deus que um dia vocês também possam tomar essa decisão de estar ao lado de Cristo, para que todos nós possamos no futuro estar na terra prometida que Deus nos vai dar para cada um de nós. Obrigada. Muito bem. Então agora vamos começar pelas damas. Irmã Edna, pode se aproximar ali. Irmã Edna, nós sabemos que é uma decisão importante, que há muitas implicações por trás dessa decisão, toda uma herança familiar, religiosa, uma preocupação sua sincera, né, com essa mudança, mas também a gente pôde perceber assim uma sinceridade muito grande em querer aceitar essa verdade de forma plena e total na sua vida. E diante da sua decisão, para que os seus pecados sejam perdoados e para que haja um novo nascimento, eu, como ministro do Evangelho, a batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, eu convidei o Nádio para estar presente, porque os dois lutam artes marciais, né? Aí eu falei assim, ó, Nádio, se o Marcelo deu uma ameaçar, refugar, você dá uma rasteira nele. Vem aqui pertinho, Nádio. Sabe, irmãos, eu queria destacar aqui, eu estou com o primeiro ancião dessa igreja do meu lado, que a igreja ela existe para isso, para pregar o evangelho. E sabe o que eu percebi, meu ancião? Vários departamentos da igreja, todos trabalhando de forma intencional. A pequenina que foi batizada agora há pouco, Clube dos Bravadores, classe de espanhol. Mandar um abraço também para o professor Gideilton da educação. Essa igreja ela existe para isso, para pregar o evangelho. E vocês têm uma igreja maravilhosa, com potencial missionário incrível, muita visita. Que vocês possam sempre seguir nessa linha, nessa direção. Não uma igreja com foco interno, mas com foco na comunidade, nos amigos, para que muitas pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Marcelo, eu sei que você é uma pessoa racional, inteligente. Eu sei que você ficou um pouco preocupado, ali ansioso em relação à sua decisão. Mas como eu te falei, eu tenho plena convicção com a experiência que eu tenho como pastor que você está totalmente apto para esse momento. E diante da tua decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento e para que o seu nome, Marcelo, seja escrito agora no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Tirar uma foto? Vai tirar uma foto? Marcelo, quer tirar uma foto? Não vai ter dois, então tem que aproveitar agora. Deus abençoe. Valeu, Marcelo. Muito bem, queridos. Para um pastor, especialmente no meu caso, né, que estou aqui de passagem, né? Quando termina uma série de evangelismo, é um momento assim de muita expectativa no coração de um pastor evangelista. Por quê? Porque ele teve a alegria de ver pessoas que participaram, que conheceram a verdade, tomando a decisão ao lado de Cristo. Mas algumas, por alguma razão, por seus motivos, não conseguiram tomar essa decisão. A gente vai embora pensando, né? O que será dessas pessoas? Normalmente, um fenômeno que acontece numa série evangelística é que, como naturalmente nós temos uma comunhão maior com Deus nesse período, o nosso coração ele fica mais voltado para as questões espirituais. Eu tenho certeza que todos vocês
até mesmo alguns que não vieram à frente, ouviram a voz de Deus, batendo a porta do seu coração durante essas noites. E qual é o medo que nós temos, né? Que talvez essa chama que esteve acesa e está acesa, com uma insistência da sua parte em não tomar a sua decisão, ela possa ir com o tempo se apagando. Deus nunca vai parar de bater a porta do seu coração, mas a Bíblia diz que quando eu sou resistente a esse chamado de Deus, cada vez que Ele chama e eu postergo e eu adio, o meu coração vai ficando mais endurecido. Nós vamos terminar ouvindo uma música linda que fala sobre a graça de Deus. Graça essa que estende a nós o direito, a oportunidade, o privilégio da salvação. Graça essa que ainda está valendo. A Bíblia diz que pouco antes da volta de Cristo, a porta da graça irá se fechar. E aqueles que estiverem salvos, permanecerão salvos. E os perdidos, perdidos. Então não haverá mais tempo de salvação, de decisão. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 56 do seu livro, ele diz: ouvi a voz de Deus enquanto Ele ainda está perto. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero fazer um apelo hoje para todos vocês que estão aqui. Um apelo para você que está aprendendo as mensagens bíblicas, talvez um pouco mais avançado, talvez no começo, talvez é a sua primeira vez aqui na igreja, mas eu quero falar com você que ainda não foi batizado e que hoje, ao assistir essa mensagem, ao ver esses batismos, no seu coração brotou o desejo de um dia ser batizado. Eu quero falar para você que está aqui hoje, que talvez um dia se afastou dos caminhos de Deus e que gostaria de nessa noite dizer: Senhor Deus, eu quero voltar para os seus braços, porque aí é o melhor lugar que tem para mim. Durante essa música que será cantada, se você quiser entregar a sua vida nas mãos de Deus, já que essa é a única parte que cabe ao ser humano, porque o restante é com Ele. Se você quiser tomar essa decisão durante a música, eu quero desafiar você a ficar em pé e vir aqui à frente, pertinho do tanque batismal. Eu quero muito orar por você e colocar a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Amém. Eu quero a tua graça, o teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos, a glória encontro em tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, o teu favor
esforço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Só me basta, Jesus. Amém, irmãos? A graça, ela é maravilhosa. Mas a graça, ela é mais maravilhosa quando as pessoas aceitam a graça. Do que adianta Cristo ter morrido na cruz, com os braços abertos, para atrair você, e você não ouvir esse convite, não atender esse chamado? Quando Cristo olha pessoas tomando decisões, se nós ficamos emocionados aqui na terra, eu imagino Cristo. E antes de orar por essas pessoas queridas que estão aqui, eu como pastor tenho o dever de perguntar: há mais alguém que está aí assentado, que também gostaria de dizer: Senhor Deus, eu também quero essa graça na minha vida, mas eu sei que a minha parte é me entregar, a minha parte é decidir, a minha parte é te aceitar. E Cristo está chamando, Ele está convidando você. Há mais alguém que gostaria de aceitar a graça de Cristo? Amém? De colocar a sua vida nas mãos de Deus, de dar a Deus uma oportunidade para que Ele possa ser o seu Senhor, o seu Salvador? Ainda há tempo de você vir aqui à frente. Ainda há tempo. E eu quero terminar com aquela frase que eu falei muitas noites. Talvez você está sentado aí e não se levanta porque tem algumas justificativas na sua cabeça. Talvez tenha algumas desculpas que você vem ouvido Satanás colocar na sua cabeça. E a frase que eu gosto de dizer é: Deus pode perdoar o seu pior pecado, mas não a sua melhor desculpa. Sabe por quê? Porque não tem desculpa para se entregar a Cristo. A sua parte, a única sua, é se entregar. O restante Ele faz. Outra pergunta que eu faço para você refletir: você gosta de Jesus? Ou você ama Ele de todo o coração? Ele está em busca de seguidores, pessoas que realmente queiram seguir suas orientações, andar pelos seus caminhos e fazer a sua vontade. E quando Ele voltar, é esse grupo que Ele vai levar para o céu com Ele. Ele se comprometeu com cada um de nós, mas Ele virá buscar pessoas fiéis e comprometidas também com Ele. Eu quero orar por essas pessoas. Na verdade, eu vou chamar aqui um representante da missão, que é meu amigo, nosso líder aí, desbravador e aventureiros. Hoje tivemos a alegria, pastor Fernando, de batizar ali a Angeline, aquela jovenzinha ali, ó, nossa desbravadora. Dá um abraço nela aí. Eu comentei sobre a importância do clube, a intencionalidade dele para alcançar pessoas. E pastor, eu gostaria que você orasse por essas pessoas que estão aqui à frente. São amigos nossos, que estão aqui há várias semanas estudando a Bíblia, e em breve também estarão aqui dentro do tanque batismal. Por favor, pastor, ore por eles. Feche os olhos. Querido Jesus, amorável e meigo Salvador, muito obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício nesta terra não foi em vão, Senhor. Não foi em vão, Pai Santo, porque eu aceitei. Muitos que aqui estão aceitaram. Os que foram batizados nessa noite também aceitaram. E aqui também há, Pai Santo, os teus filhos que também estão aceitando, estão dando um passo de fé, de estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Os abençoe, Pai Santo. Aceite-os
Porque o Senhor não pede primeiro para deixar isso, aquilo outro, para poder vir até o Senhor, jamais. O Senhor os aceita como estão. Então, Pai Santo, aceite-os, Pai Santo. São os teus filhos. O Senhor derramou o teu sangue, pagou um alto preço na cruz do Calvário por cada um deles. E conforme Deus está escrito na tua palavra, aqueles que vierem até o Senhor jamais vai os dispensá-los. O Senhor os aceita para a tua glória. Os abençoe, Pai Santo. Derrame, ó Deus, uma bênção especial, está reservada, Pai Santo, para todos aqueles que vêm até o Senhor. Proteja-os, os guarde e os livre do mal, Pai Santo. Acolha-os, Pai Santo. Que hoje em dia, Pai Santo, excepcionalmente hoje, a partir de hoje, o Teu Espírito Santo, Pai Santo, venha a ser muito mais forte em suas vidas. Que a impressão do Santo Espírito, Pai Santo, venha a ser, Deus, de forma única, inigualável em seus corações. E que confirme, Pai Santo, logo, logo, essa decisão por meio do Teu Santo Batismo. Os abençoe, proteja-os. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor, obrigado. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Irmãos, 2 falas finais. A primeira é que nós gostaríamos muito de tirar foto com aqueles que se batizaram, aqueles que vieram que não se batizaram, com os irmãos que participaram no final, em frente ao painel. Então, hoje nós vamos ter um tempinho a mais para ficar na igreja com a luz acesa, né? Para poder tirar foto aqui no painel. Eu vou me trocar rapidamente e vou voltar aqui para a gente tirar foto. Se você quiser tirar com a sua família também, pode vir aqui tirar foto para ficar de lembrança, tá bom? E meu último ato com o microfone, eu quero chamar aqui à frente alguém que é muito importante no meu ministério, que me ajudou muito aqui nesse projeto, que tem... eu quero dizer uma coisa: bem-aventurado o pastor que tem uma esposa que se envolve no seu ministério. Eu quero chamar minha esposa Aline, que ela vem aqui. Vocês não percebem, eu estou ali no microfone, mas ela está nos bastidores, correndo para lá e para cá, né? Muito obrigado, Deus te abençoe. E orem por nós, vamos orar por vocês e vamos seguir aí em frente, firmes aí nessa hora de pregar o Evangelho. Deus abençoe a todos. Começamos cantando, vamos terminar cantando. E depois as fotos, então vamos me trocar, a gente já volta aí. Aí tem um lanche especial hoje aqui, tá? Para nós celebrarmos no final ali. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Antes, Aline e pastor Paulo, antes da gente se despedir, antes da gente antes da gente participar do lanche, antes da gente continuar o louvor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju tem uma gratidão muito grande a vocês. Alguns meses vocês conosco aqui na luta, incentivando e ajudando, conversa com um, conversa com o outro, corre atrás. Muito obrigado, né? Em alguns momentos até 2 sermões por noite, não é assim? E por várias semanas vocês estiveram conosco. Isso não é só, eu tenho certeza, o compromisso profissional de um pastor, mas é um compromisso com as almas, é um compromisso com a igreja. Em nome do pastor Samuel, que não está presente, em nome de toda a igreja, nós entregamos a vocês essas lembranças. São lembranças só para vocês não esquecerem da gente, tá certo? E vamos continuar orando para que Deus abençoe vocês nos ministérios de vocês e sejam felizes, tá bom? Uma salva de palmas aí para os nossos líderes do projeto Amigos de Oração. Que Deus os abençoe, tá bom? O pastor Bife não estará aqui no domingo, mas continuaremos aqui às 18 horas com o culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado. Temos também culto às terças-feiras pelo nosso canal no YouTube às 5 da manhã, quartas 19 horas presencial aqui na igreja, e no sábado às 9 da manhã com a escola sabatina, o culto divino, e às 17 horas com Conexão Jovem. Você é nosso convidado. Nós sairemos aqui pela minha esquerda, teremos uma confraternização. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que esteja com você durante toda essa semana. E próximo sábado a gente se encontra, tá bom? Vamos sair cantando Permaneça em Mim.
Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo